Nesta aula vamos discutir a representação desses sistemas em espaço de estados. O objetivo é mostrar a representação de sistemas dinâmicos em espaço de estados e, ao mesmo tempo, mostrar que diferentes representações podem ser obtidas para representar o mesmo sistema. Então, nós vamos obter mais de uma representação em espaço de estados para um mesmo sistema e vamos compará-las para ver as diferenças. Também é objetivo desta aula nós determinarmos os polos dos sistemas quando eles estão representados em espaço de estados. Um sistema linear e invariante no tempo é representado em espaço de estados através desse conjunto de equações, onde x é o vetor de estados, x ponto é a derivada primeira do vetor de estados em relação ao tempo, y é o vetor de saída do sistema, U é o vetor de entrada ou vetor de controle, A é a matriz do sistema, B a matriz de entrada, C a matriz de saída e D a matriz de transmissão direta. Para demonstrar uma representação em espaço de estados de um sistema, vamos considerar esse circuito de segunda ordem. Nesse circuito, temos dois elementos armazenadores de energia. Portanto, precisamos de dois estados para representar este sistema. Quem são esses estados? Vou defini-los como sendo a tensão no capacitor, o estado x1, e a corrente do indutor como sendo o estado x2. Portanto, as derivadas primeira de cada um desses estados em relação ao tempo vão ser a derivada da tensão no capacitor em relação ao tempo, é o nosso x1 ponto, e a derivada da corrente do indutor em relação ao tempo vai ser nosso x2 ponto. Neste caso, a saída desse sistema é a tensão no capacitor, por definição. Eu defini, neste exemplo, que a minha variável de saída é a tensão do capacitor. Poderia ser, por exemplo, a corrente do indutor. Depende do interesse do problema em questão. Aplicando a lei das tensões de Kirchhoff, temos a equação da malha. Então, a soma de todas as quedas de tensão na malha tem que ser igual a zero. Rearranjando a equação para isolarmos a derivada da corrente em relação ao tempo, temos esta expressão. Vamos substituir nessa expressão as nossas variáveis de estado de acordo com essa definição que fizemos. Então, a derivada da corrente do indutor em relação ao tempo é o nosso x2 ponto. Tensão no capacitor é o x1, ele aparece aqui. Corrente no indutor é o x2. E o U, você mantém o U, que é a nossa tensão que está sendo aplicada aqui na entrada do nosso circuito. Temos uma equação diferencial, então, para descrever o circuito. Precisamos da segunda equação, por se tratar de um sistema de segunda ordem. Para isso, vamos recorrer à equação da corrente no capacitor. Então, a corrente no capacitor é C dVc dt. Nesse circuito, como é um circuito série, a corrente no capacitor é a própria corrente do indutor. Fazendo essa substituição e isolando a derivada nessa expressão acima, temos que a derivada da tensão no capacitor em relação ao tempo é 1 sobre C vezes IL. Substituindo agora as variáveis de estado e suas derivadas, nós temos aqui que essa derivada é o x1 ponto e o IL é o nosso x2. Temos, portanto, agora as duas equações diferenciais para representarmos nosso sistema em espaço de estados. A partir dessas duas equações, conseguimos obter a representação matricial em espaço de estados. O vetor x ponto, matriz A, vetor x, matriz B e aqui o vetor U, que neste caso é um escalar, pois só temos uma fonte aqui. Observem que o nosso x1 ponto é 1 sobre C vezes x2 mais 0 vezes U. x2 ponto é menos 1 sobre L vezes x1 menos R sobre L vezes x2 mais 1 sobre L vezes U. Falta a equação de saída, como nós definimos inicialmente que a variável de saída é a tensão do capacitor. Em forma matricial, temos aqui o vetor de estados, x1 e x2. Para que o y seja a tensão do capacitor, precisamos que essa matriz C seja 1 e 0. E não temos aqui, portanto, a matriz D, ou ela vale 0.
Esta, portanto, é uma representação em espaço de estados para este sistema dinâmico. Nesta representação, os estados foram definidos inicialmente como sendo a tensão do capacitor e a corrente no indutor. Então temos um significado físico bem intuitivo para nós da área de engenharia elétrica. Vamos obter agora uma segunda representação em espaço de estados para esse sistema. Neste exemplo, o objetivo é obtermos a representação em espaço de estados a partir da função de transferência. Então vamos inicialmente obter a função de transferência do sistema. Da lei das tensões de Kirchhoff, temos a equação que descreve o sistema. Como nós já vimos, a corrente do capacitor é a própria corrente do indutor, que vai ser C dVc dt. Substituindo o IL por esta expressão, nós obtemos essa equação aqui embaixo, onde a derivada segunda vem dessa derivada da corrente do indutor. Então nós vamos derivar novamente a tensão do capacitor em relação ao tempo. E aqui onde tem IL aparece essa derivada. Reescrevendo, temos essa expressão que nós vamos aplicar a transformada de Laplace, considerando condições iniciais nulas, para obter essa expressão, onde nós vamos isolar o VCDS e aí fazer a relação da saída, que é a tensão do capacitor, em relação à entrada do sistema, que é o UDS. Fazendo isso, nós temos a função de transferência deste sistema. Neste exemplo, eu detalhei esses passos para mostrar a obtenção dessa função de transferência. Mas o nosso objetivo é, dada uma função de transferência, como obter uma representação em espaço de estados. Então vamos supor que tenhamos a função de transferência de um sistema. Essa função descreve a relação entre a variável de saída e a variável de entrada desse sistema. E necessitamos obter a representação em espaço de estados. Para isso, nós temos que inicialmente obter a equação diferencial que descreve o sistema. Então fazemos a multiplicação cruzada desses termos, que fornece essa expressão. Fazendo a multiplicação de VCDS por este polinômio, temos essa expressão, da onde, aplicando a transformada inversa de Laplace, fornece a equação diferencial do sistema. De posse da equação diferencial do sistema, nós vamos definir o estado x1 como sendo a variável de saída do sistema, que é a tensão no capacitor. Então, o estado x1 vai ser a tensão do capacitor, que é a variável de saída do meu sistema. Está aqui indicada na função de transferência. Com isso, a derivada do estado x1 vai ser, por definição, o meu estado x2. Logo, o estado x2 representa fisicamente a derivada da tensão no capacitor. Então já temos aqui a primeira equação diferencial do meu sistema em espaço de estados. Derivando o x2 para termos o x2 ponto, nós verificamos que ele é a derivada segunda da tensão no capacitor. E a derivada segunda da tensão no capacitor está descrita por esta equação diferencial aqui. Logo, fazemos as substituições nesta equação diferencial pelos estados que nós definimos aqui. Então, a derivada segunda da tensão no capacitor é o x2 ponto. A derivada da tensão no capacitor em relação ao tempo é o meu estado x2, que está aqui, ó. Então, substituir por x2. Tensão no capacitor é o estado x1. Fazemos a substituição e o U continua sendo U. Assim, a partir dessas duas equações diferenciais que obtivemos, nós montamos a representação matricial. x1 ponto é o estado x2, então aqui na matriz A vai 0 e 1, e 0 multiplicando o U do meu sistema. x2 ponto é menos 1 sobre LCx1, então está aqui menos 1 sobre LCx1, menos R sobre LX2, aqui vai menos R sobre L vezes x2, mais 1 sobre LC vezes U. Então aqui na matriz B aparece 1 sobre LC. Como a saída do meu sistema foi definida como sendo o estado x1, que é a tensão do capacitor,
para poder representar em forma matricial, precisamos aqui que a matriz C seja um vetor contendo aqui 1 e 0. Então, 1 vezes x1 mais 0 vezes x2. Nossa saída y do sistema representada no espaço de estados. Portanto, obtivemos 3 diferentes representações para o mesmo sistema dinâmico. Tivemos o modelo 1, em espaço de estados, onde o estado x1 é a tensão no capacitor, o estado x2 é a corrente no indutor. Obtivemos uma representação por função de transferência do circuito. E a partir dessa função de transferência, obtivemos um modelo 2 em espaço de estados. Nesse modelo 2, o estado x1 é a tensão no capacitor e o estado x2 é a derivada da tensão no capacitor. Esses gráficos mostram a resposta ao degrau destes sistemas. Isso significa que eu apliquei um degrau unitário naquela fonte de tensão U que aparecia no circuito. Então, para este primeiro modelo, esse primeiro subgráfico aqui mostra a saída Y do sistema. Como a saída Y é o estado x1, o estado x1 está demonstrado nesse gráfico do meio, a gente vê que os dois são iguais. E aqui embaixo temos o estado x2, que é a corrente no indutor. Quando comparamos este gráfico com o gráfico da direita, que é a resposta ao degrau do modelo 2, a gente vê que a saída Y, que também é a tensão no capacitor neste caso, do modelo 2, são idênticas. O estado x1 é idêntico, porque também representa a mesma grandeza física, a tensão no capacitor, porém o estado x2 neste modelo é bem diferente do estado x1. O estado x2 neste modelo é a derivada da tensão no capacitor e não mais a corrente no indutor. Então observem que esses estados são distintos. E aqui temos a resposta ao degrau da função de transferência que descreve o circuito. Estas simulações mostram que a relação entrada e saída destes modelos matemáticos é a mesma, ou seja, para um degrau unitário aplicado na entrada dessas representações, no U dessas representações, a variável de saída, que é a tensão no capacitor, é a mesma. Porém, nas representações em espaço de estados, os estados não necessariamente são os mesmos, como eu estou mostrando aqui. Então, podemos ter diferentes representações em espaço de estados para um mesmo sistema. A relação entrada e saída dessas representações vai ser a mesma, como eu estou mostrando aqui. Porém, os seus estados podem ser distintos, como eu estou mostrando aqui. Em síntese, então, o que nós temos? Nós podemos ter diversas representações em espaço de estados para o mesmo sistema. A relação entrada e saída vai ser idêntica nessas representações, porém os seus estados podem ser diferentes. Neste exemplo que eu mostrei, o modelo 1 e o modelo 2, o estado x1 representa a mesma grandeza física, que é a tensão do capacitor. Portanto, nas simulações, eles têm o mesmo comportamento nos dois modelos. Já o estado x2, no modelo 1, ele representa a corrente no indutor, enquanto que no modelo 2, o estado x2 representa a derivada da tensão no capacitor. Por esses estados representarem grandezas diferentes, as amplitudes desses estados têm valores diferentes, como pode ser observado nas simulações. Vamos verificar agora como que nós calculamos os polos de um sistema que está representado em espaço de estados. Para isso, inicialmente, vamos considerar o sistema que estamos analisando nesta aula representado por função de transferência. Quando o sistema está representado por função de transferência, os polos desse sistema são as raízes do polinômio característico, que é o polinômio do denominador da função de transferência. Logo, calculando as raízes deste polinômio, temos os polos do sistema que estamos considerando. Para poder mostrar como que se calcula os polos de um sistema a partir de uma representação em espaço de estados, vamos pegar uma representação em espaço de estados e a partir dela obter a sua função de transferência. Para isso, vamos aplicar a transformada de Laplace nas duas equações que descrevem o sistema em espaço de estados, considerando condições iniciais nulas.
Então, aplicando a transformada de Laplace na primeira equação, nós temos aqui a transformada de Laplace de x ponto é sx ds. Transformada de Laplace de ax é ax ds. Transformada de Laplace de bu é bu ds. Aqui embaixo, transformada de Laplace de y é o y ds, transformada de Laplace de cx é cx ds e aqui du ds. Observem que nessa representação, o que é vetor ou matriz eu estou considerando em negrito e o que é escalar eu estou considerando sem negrito. Então vamos pegar essa expressão aqui que vem da primeira equação da representação espaço de estados e vamos manipular para isolar o x ds. Então vamos passar esse ax ds para o lado esquerdo, a igualdade. Vamos colocar em evidência o x ds por estarmos tratando de vetor e matrizes. Aqui fica uma matriz identidade multiplicando o S. Esse XDS tem que ficar à direita desta matriz aqui. E para isolar o XDS, como isto é uma matriz, nós temos que multiplicar aqui pela esquerda pela sua inversa. Então, multiplicando pela esquerda pela inversa de SI menos A, nós temos aqui a matriz identidade, portanto, isolamos o XDS. E no outro lado, vai aparecer essa matriz inversa multiplicando BUDS. Então, isolamos o XDS. Agora, a partir da segunda equação, que nós obtivemos no slide anterior, nós vamos substituir em XDS essa expressão aqui de cima. Fazendo essa substituição, verificamos que temos o ds nas duas parcelas. Então, vamos colocá-lo em evidência, chegando nessa expressão aqui. Como o u e o y são escalares, eu posso passar este uds dividindo para esse lado da igualdade. Então, dividindo yds, que é a saída do sistema, por uds, que é a entrada do meu sistema, eu tenho a função de transferência, que é dada por c si menos a na menos 1, então a inversa dessa matriz si menos a, vezes b mais d. Então, aqui temos como obter a função de transferência de um sistema que está inicialmente representado em espaço de estados. Basta eu substituir as matrizes A, B, C e D do sistema nessa expressão, realizar essas operações e teremos a função de transferência que descreve o sistema. A partir desta expressão, que vai ficar evidente como que calculamos os polos do sistema em um sistema representado por espaço de estados. Então, lembrando que a inversa pode ser calculada desta forma, então a inversa de SI menos A pode ser calculada como a matriz dos cofatores de SI menos A transposta, dividido pelo determinante de SI menos A, substituindo essa expressão na equação que acabamos de calcular para fornecer a função de transferência, nós chegamos nessa expressão. E nessa expressão verificamos que o determinante de SI menos A é que vai fornecer o denominador da função de transferência. E o denominador da função de transferência é o polinômio característico desta função de transferência. Então, igualando ele a zero, nós calculamos os polos da função de transferência. Só que observem que determinante de SI menos A igual a zero é a equação característica da matriz A. E as raízes desta equação característica da matriz A são os autovalores da matriz A. Portanto, se eu tenho um sistema representado em espaço de estados, para calcular os polos desse sistema, basta que eu calcule os autovalores da matriz A. Eles vão ser os polos do sistema. Para quem não está lembrado dos autovalores, segue aqui um lembrete. Então vamos considerar uma matriz quadrada de dimensão n por n. E para calcular os autovalores lambda i desta matriz, nós resolvemos esta equação, que é a equação característica da matriz A. Aqui eu só substituí S por lambda. Vamos supor que tenhamos esta matriz A, que tem dimensão 3 por 3. Portanto, sua equação característica é lambda i. Então, o lambda multiplica uma matriz identidade da mesma dimensão da matriz A, 3 por 3. Então, está aqui a matriz lambda i. Menos a matriz A. E aí calculamos o determinante. E esse determinante igualamos a zero.
Está aqui, portanto, a equação característica da matriz A. Calculando as raízes desta equação, temos os três autovalores da matriz A, menos 1, menos 2 e menos 3. Vamos voltar agora ao sistema que estamos analisando nesta aula. As simulações já mostraram que, independente da representação matemática utilizada, a saída do sistema para uma entrada degrau tem o mesmo comportamento. O que faz sentido, porque são apenas diferentes representações matemáticas do mesmo sistema. Esse sistema tem um conjunto de polos. Então espera-se que essas três representações forneçam os mesmos polos ou autovalores. Então temos aqui as três representações obtidas para o sistema dinâmico em análise. Nestas representações, os valores de R, L e C estão dados aqui em cima. Então temos aqui a matriz A para o primeiro modelo que obtivemos, que fornece estes autovalores. A matriz A desta segunda representação é diferente desta aqui, porque o modelo é diferente, a representação é diferente, mas ele descreve o mesmo sistema, portanto, os autovalores dessa matriz A são idênticos a dessa aqui. E se calcularmos os polos da função de transferência, está aqui o denominador da função de transferência, o seu polinômio característico, fornece também os mesmos polos. Então, independente da representação, por se tratar do mesmo sistema físico, os autovalores ou polos do sistema são idênticos. Temos aqui um script MATLAB para simular o sistema. Inicialmente descrevi os componentes do circuito, RLC. O C eu chamei de CAP para diferenciar da matriz C, para não causar confusão. Defini as quatro matrizes que descrevem o sistema espaço de estados para o modelo 1 que obtivemos. Então chamei de A1, B1, C1 e D1. Mesmo que eu não tenha no modelo a matriz D, eu tenho que definir aqui ela como valor 0. E defini aqui um sistema que eu chamei de SIS1 em espaço de estados, com o comando SS, de State Space. Então, State Space passa as quatro matrizes que descrevem o sistema. Aqui eu calculo a resposta ao degrau com o comando STEP, desse meu sistema, que eu acabei de definir aqui. Vou simular até 0,12 segundos. Este comando fornece para sistemas representados em espaço de estados a saída do sistema, o tempo da simulação e o vetor de estados do sistema. Para plotar a saída do sistema e os estados x1 e x2, eu criei uma figura com três subfiguras. Na primeira subfigura, eu estou plotando a saída do sistema, coloquei uma legenda para identificar esse sinal. O eixo Y eu nomeei de amplitude. Na segunda subfigura, estou plotando o estado x1, que corresponde à primeira coluna dessa matriz x1. Nomeei a legenda de estado x1 para identificar, nomeei o eixo Y de amplitude. Na terceira subfigura estou plotando o estado x2, que corresponde à segunda coluna dessa matriz x1. Coloquei a legenda para identificar o estado x2, o eixo x eu nomeei de tempo em segundos e o eixo Y eu nomeei de amplitude. De maneira similar, eu fiz isso para o modelo 2, então basicamente eu só mudei as matrizes A, B, C e D que descrevem o modelo, defini um novo modelo, fiz a resposta ao degrau e fiz os gráficos de maneira similar ao que eu comentei aqui. Aqui a simulação da função de transferência, então defini numerador, denominador, a função de transferência, calculo a resposta ao degrau e ploto o gráfico. Aqui eu calculo os autovalores da matriz A1 e matriz A2, que são as matrizes A dos modelos 1 e 2, respectivamente, que obtivemos. Calculo os polos da função de transferência. Então, com esses valores, eu fiz a comparação dos polos obtidos para cada representação matemática. Aqui eu estou introduzindo para vocês alguns comandos para manipular representações matemáticas. Então, se eu tenho um sistema representado em espaço de estados e quero obter a sua função de transferência, basta utilizar o comando StateSpace2TransferFunction. Neste exemplo, eu considerei as matrizes do modelo 1, portanto A1, B1, C1 e D1, e o comando retorna o numerador e denominador da função de transferência. Aqui eu utilizei o comando TransferFunction com o numerador e denominador anteriormente calculados para definir a função de transferência do sistema.
Se eu tenho um sistema representado por função de transferência, eu também posso obter a representação em espaço de estados. Para isso, eu uso este comando, transfer function to state space. Passo o numerador e o denominador da função de transferência que eu tenho e vou obter como retorno as matrizes A, B, C e D deste sistema representado em espaço de estados. Então, para termos um sistema em espaço de estados, a partir dessas 4 matrizes, eu defino esse sistema utilizando o comando statespace. Então, isso mostra algumas funções úteis no ambiente MATLAB para fazer conversão de modelos. Também podemos utilizar o Python para fazer essa análise. Está aqui um script em Python para fazer a mesma análise comentada. Inicialmente, eu faço algumas configurações do ambiente gráfico. Importo as bibliotecas para trabalhar com controle. Aqui eu importei uma biblioteca nova, que é a biblioteca para trabalhar com álgebra, que nós vamos precisar para calcular os autovalores. Defino os elementos do circuito, defino as matrizes do modelo 1 aqui, defino o sistema 1 com um comando bastante similar ao MATLAB, statespace. Aqui eu faço a resposta ao degrau e exibo os gráficos associados à resposta ao degrau. Para fazer esta simulação, eu preciso definir um vetor de tempos de simulação. Então esse vetor inicia em 0 e termina em 0,12 segundos e eu tenho 1000 pontos linearmente espaçados entre 0 e 0,12. Para fazer a simulação, eu utilizo o método STEP, aplicado no meu sistema, SIS1, que eu defini aqui. Passo o vetor de tempos de simulação e coloquei essa opção, return x igual a true. Isso informa ao Python que eu também quero o vetor de estados. Então eu vou ter 3 variáveis que esse método vai retornar. A saída do sistema, o tempo de simulação e aqui os estados x1 e x2 desse sistema. Crio uma nova figura, crio um subplot com 3 linhas e uma figura. Na primeira figura eu vou plotar a saída do sistema, defino a legenda, o nome do eixo Y. No segundo gráfico do subplot estou plotando o estado x1. Tá? Observe que a primeira coluna ele indexa como 0, que é o estado x1. Defino uma legenda, o nome do eixo Y. No terceiro subplot eu ploto aqui o estado x2, que é a segunda coluna dessa variável x1. Legenda, nome do eixo X e nome do eixo Y. E aí exibo a figura. De maneira similar para o modelo 2, são os mesmos comandos, eu só mudei a definição das matrizes A, B, C e D. Função de transferência está definida aqui, defini o numerador, defini o denominador, defini a função de transferência, calculo a resposta ao degrau e exibo a figura da saída do meu sistema. Para calcular os autovalores temos este comando, eigenvals, que está na biblioteca LA, então LA.eigenvals da matriz A1. Mesma coisa para a matriz A2 e calculo os polos da função de transferência G, que definimos aqui em cima. Com isso aqui nós fazemos a comparação dos polos calculados para cada representação matemática. Para fazer a conversão entre espaço de estados e função de transferência, o Python também tem o comando statespace2transferFunction, passo as 4 matrizes da representação espaço de estados. A diferença é que ele retorna já a função de transferência. Aqui eu exibo a função de transferência. Da mesma forma, para converter função de transferência para espaço de estados, temos o comando transferFunction to statespace. Então eu pego aqui o sistema que eu fiz a conversão e exibo aqui as matrizes obtidas. Com isso terminamos essa introdução à representação de sistemas em espaço de estados. E eu gostaria de reforçar que um sistema dinâmico pode ter mais de uma representação em espaço de estados. A relação entrada e saída se mantém, é idêntica entre as diferentes representações, porém os seus estados não necessariamente vão ser os mesmos e vão ter os mesmos valores. Também é importante frisar que para calcular os polos de um sistema representado em espaço de estados, nós precisamos calcular os autovalores da matriz A da representação. Espero que ela tenha sido proveitosa para todos e até o nosso próximo encontro.